parabéns pela vitória. Queria te ouvir sobre essa atuação de hoje, onde parece que todo mundo se entregou ao máximo. A estratégia que você repetiu com os 3 volantes, mas principalmente a escalação do Ricardo Matias, para ele ser o centroavante, inclusive marcando o primeiro gol. Jason Lisboa, Rádio Gaúcha. Boa noite a todos. A estratégia, de colocar uma formação, com, na minha opinião, um volante e 2 meio-campistas que transitam no campo, era a gente ter mais gente no meio, fortalecer na hora da nossa construção e ampliar o campo com os 2 laterais, trazendo o Thiago para dentro na fase ofensiva, trazendo o Wesley para dentro, sobretudo, para flutuar junto com o Ricardo à frente, e para a característica do Ricardo, tendo esses 2 meio-campistas que dão a sustentação, mas também sabem trabalhar em meios corredores, ter na figura do Ricardo um jogador de presença mais diária à medida que eu não teria pontas. Ampliando os lados com os laterais me daria uma boa construção. Nós tínhamos a desconfiança que o Nacional tiraria um dos zagueiros, e isso nos daria a oportunidade de chegar pelos lados com alguma urgência para chegar na área. O lado direito funcionou melhor dessa questão, o lado esquerdo, na ausência do Thiago, o Ricardo fazia esse suporte, às vezes, para a bola poder parar e a gente seguir no campo. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente competiu num nível de excelência e a vitória foi merecida. Podia ter saído gol antes do segundo gol, das inúmeras oportunidades que criamos, mas penso que a gente fez um grande jogo. As posições no começo do segundo tempo foram para a gente manter forte a pegada, manter forte a intensidade. Optei por tirar o Vitor já com cartão amarelo. O Thiago sentiu logo no segundo tempo um mal-estar e também tirei no lugar o Ronaldo. Eu acho que a estratégia funcionou. Se a gente olhar o número da camisa e a posição, a gente vai entender 3 volantes. Mas eu, como treinador, eu tenho que olhar a característica e a estratégia aplicada em função do contexto coletivo. Para mim, eles são meio-campistas. Mas bastante tempo a gente vem buscando esse equilíbrio recente, reconquistar. Hoje não sofremos gol, fazemos 2-0 no placar. Muito bom voltar a vencer e uma competição que a gente precisava bastante. Tudo bem, Roger? Boa noite. Bruno Pichachel, da Rádio Grenal. Quero lhe questionar também a respeito sobre o que você falou agora sobre ser bom voltar a vencer, porque o momento do Inter não era bom, era de instabilidade. E o que foi trabalhado, além, claro, de questão física, de treinamento, para que os grupos de jogadores pudessem se motivar novamente e ter um lance, como a gente viu no último momento da partida, do Braga correndo até o gol para poder matar o segundo. Trabalhar a tranquilidade e buscar com que o grupo não se contaminasse com o externo, Que de uma hora para outra o treinador deixou de ser competente, de uma hora para outra os jogadores deixaram de ser bons jogadores, de uma hora para outra o trabalho passou a ser questionado e precificado bastante baixo, que o nosso grupo formado era um grupo insuficiente. O trabalho foi a estratégia do jogo. Nós tivemos 2 dias para trabalhar, 1 dia e meio, mas foi muito em cima de mostrar e passar confiança para os atletas, e mostrar que essa nossa vida do futebol é assim, A gente que construa a autoestima muito forte, não ligado ao perder ou ganhar, Se a gente tiver autoestima ligada só ao perder ou ganhar, uma gangorra muito grande, Porque o ambiente externo ele puxa sempre você para baixo. Então foi um trabalho muito de busca de confiança do que os jogadores fizeram recentemente bem. Mas já do Baldasso, tu acha que tem alguma relação também, ter preservado alguns jogadores diante do Botafogo, o time tem entregue um pouco mais hoje? Isso pode ser usado novamente na temporada, em jogos decisivos que tiver, tem que dar uma poupada no grupo?
A gente sabe que 3 competições é humanamente possível você conseguir fazer uma competição, todas delas, com um limite muito máximo. Emocionalmente é muito pesado, fisicamente é muito pesado. Então, sem dúvida nenhuma, tem uma parte também de você ter descansado alguns jogadores que se mostraram importantes na partida para uma competição decisiva. Só que a questão, o problema todo de você preservar jogadores nesse nosso momento de jogos muito seguidos, de muitas lesões, de jogadores ausentes, é que um jogo contra o Botafogo, fora de casa, no Campeonato Brasileiro muito duro, que a gente sofreu uma derrota que foi doída para o torcedor, ela contamina o ambiente de um jogo tão importante quanto esse. E não dá para desligar. Então nós já temos novamente um outro jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro novamente. Então tem um elemento sim, de você descansar. Eu já falei isso em outros momentos. Infelizmente o calendário brasileiro penaliza aquelas equipes que prometem que no ano anterior conquistaram as grandes competições. Mas todo mundo tem esse calendário, a gente tem que se adaptar e fazer essas, buscar organizar para tentar ter os atletas em condição de competir como a gente compete hoje. Boa noite, Roger, Lucas Polado, voz do Gigante. Eu queria te ouvir novamente sobre o Ricardo Matias, mas não sobre ele individualmente, pegar ele como um dos garotos que entraram. O Ronaldo que entrou e foi bem no final, o Prado teve alguma chance para fazer também. Mas logo que ele faz o gol, ele vai dar um longo abraço em você. Você falou bastante sobre oportunizar os jovens. Nessa semana também se falou muito sobre assumir a responsabilidade no momento de dificuldade. E a gente espera sempre isso mais dos jogadores mais experientes. Então eu queria te ver um pouquinho sobre esse momento onde você não tem jogadores importantes, como o Borré Valência, acabou encontrando no Matias uma solução, os garotos que entraram no segundo tempo também, e poder contar um pouco desse bastidor, desse abraço do Matias em você, e como você planeja utilizá-lo a partir de agora para dar uma sequência com esses dois principais atacantes que estão fora. Ao contrário do que ele frisou, em nenhum momento eu coloquei a responsabilidade nos meninos, porque a responsabilidade não é deles. O que eu utilizei é a chance de ele poder jogar com tranquilidade, se é que é possível, nesse ambiente de muita pressão, que é um jogo como esse decisivo. Mas é buscar justamente tirar a responsabilidade dele, não é dele. A responsabilidade é dos jogadores mais velhos, do Alain, a responsabilidade do Tigre, do Fernando, do Bruno, do Thiago, do Vitão. Esses sim, eles são responsáveis, e eu já falei em muitos outros momentos, eles são o guarda-chuva para os meninos poderem em algum momento nos ajudar. Então a opção pelo Ricardo, o abraço que ele me deu, é talvez um reconhecimento do que eu tenho comentado muito com o Ricardo, que o Ricardo é um menino muito talentoso, mas o que eu sentia a falta dele era de regularidade nas atividades diárias e um nível maior de concentração nos treinos, que possibilitasse ele evoluir todo dia. E de uns 20 dias para cá, depois, principalmente que ele retornou no processo de lesão no joelho, ele se recuperou bem, ele já estava se mostrando mais competitivo nos treinos, e a única orientação que eu dei para ele foi essa: eu preciso que ele tenha um nível de competição alto, que daí o jogo vai aparecer. Então, assim como o Prado também entrou, foi assim no ano passado, a gente somou os meninos no momento da chegada e a gente não tinha todo mundo à disposição. Eles são importantes, mas eles não têm que assumir nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é minha e dos jogadores mais velhos. Roger, boa noite aqui. No Rio de Janeiro eu te questionei sobre ter confiança de que poderia recuperar o trabalho. Você sente que a partir desse resultado e do desempenho da equipe, o trabalho começa a ser recuperado de fato? Obrigada. Os trabalhos no futebol brasileiro vão passar por instabilidades, A questão toda, por vezes, que eu me surpreendo, é justamente nesses momentos de instabilidade, o ambiente externo, buscar logo como solução a troca do treinador, e trabalhar a pressão de fora para dentro. Nosso ambiente dentro nunca foi de questionamento do trabalho, nunca foi de falta de confiança no trabalho.
Pelo contrário, de novo, novamente, assim como os jogadores, todo o trabalho, né, da nossa direção é blindar esse tipo de comentário, né, que tu fez no último jogo. Questionando da possibilidade da gente conseguir ter confiança de retornar às vitórias. Né? As instabilidades vão acontecer. Né? E hoje a gente volta a vencer depois de 3 jogos de derrota. 3 jogos sem vencer e olha a turbulência externa que foi criada. Né? Acho que dá também para refletir um pouquinho, né, de como a gente aborda determinados assuntos. Para também não... Né, a gente reclama muito do futebol brasileiro, né, que, na minha opinião, pode ser a melhor liga do mundo, mas também a gente precisa elevar o nível da discussão que vem de fora. Roger, boa noite. Leonardo Souza, da Rádio Bandeirantes. Roger, o teu time ele veio aqui e fez uma vitória importante com vários desfalques. Então, conta com vários jogadores que estão no departamento médico. A minha primeira pergunta é se isso te preocupa de alguma forma o alto número de lesões e se tu tem um diagnóstico, tu e a comissão tem um diagnóstico do porquê disso, e também em relação a 2 jogadores, o Carboneiro e o Borré, se de fato tu teve uma expectativa de contar com eles nessa quinta-feira e quando tu poderá contar. Agora não tivemos. Para mim está muito claro, né? Há alguns anos já. Né, o mês de maio ele é muito duro com os clubes que disputam competições, não é um acaso. Né, a estabilidade desse momento da competição, onde acumula muitos jogos, não é acaso. Né, as lesões elas são óbvias, né, só não coloca dentro do contexto para fazer essa análise quem não deseja. Né, porque você disputar 20 jogos com um intervalo de 3 ou 4 dias sem descanso, é óbvio que o jogador vai machucar. Né? Normalmente, durante uma temporada, já há problemas, né, de lesões, né, de contusões, né, como foi o caso, né, do Vitinho, que quebrou o dedo. Né? As lesões musculares elas vão aumentar sob medida, né, se a gente não tiver o descanso adequado. Não é nem o descanso com relação a simplesmente não fazer nada, é tu descansar para poder preparar a musculatura dos atletas para ser submetido a essa sequência de jogos. Né? Então não tem dúvida nenhuma, né, que as lesões elas estão relacionadas a essa sequência toda. Né? Porque se a gente pegar o campeonato regional, ele já foi feito, já foi jogado há 3 dias cada. Nós vencemos o estadual e tivemos, acho que ali 6 dias de intervalo, 6 ou 7 dias, depois iniciou uma jornada. Então, certamente está relacionado a isso. Com relação aos retornos, né, eu não tinha expectativa do Borré, né, do Carboneiro também não. A gente chegou a enfrentar com a questão do Vitinho, mas ainda era precoce por causa da cirurgia que fez. Né, mas eu costumo dar sempre prestígio para aqueles que estão à disposição. Então, foi dar moral para os meninos, dar moral para aqueles que estavam à disposição, organizar a melhor estratégia possível, né, e para o jogo decisivo como se fosse o último de nossas vidas. Né, mas isso que valeu a pena. Roger, aqui do lado, aqui. Você falou, antes do Ricardo Matias, falou de dar moral para os meninos. Eu só quero pegar um ponto, por favor. Você também, muito jovem, esteve no profissional também, sabe como é que é isso. Como é que foi essa conversa com o Ricardo Matias? Desde quando tu informou ele que ele jogaria hoje como titular, para passar essa tranquilidade para ele? E isso me permite complementar o Brian Aguirre, né, que é outro jogador que você sempre defendeu muito, desde o início dessa temporada dele, agora com a lesão do Bruno Gomes, a titularidade. Hoje, talvez um dos melhores, se não o melhor em campo. Obrigado. Paulo Nunes, Rádio Bandeirantes. O Ricardo, ontem, antes de ontem, né, a gente, quando já começou a montar a estratégia, eu vou sinalizando para aqueles que eu vou ter como alternativa, né, um pouquinho dentro das atividades do que eu imagino que vai vir no jogo. Então, o atleta vai se preparando, né, mentalmente para isso, né, da possibilidade dele estar em campo. Né. O que eu falei para o Ricardo, né, que era uma oportunidade para ele, né, foi o que eu frisei para o teu colega na resposta anterior, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é minha e dos jogadores mais velhos, ser o suporte para que ele pudesse atuar
tranquilo da forma como atuou. A única coisa que eu frisei a ele, né, não é a oportunidade da tua vida, não é a última oportunidade e nem tampouco, né, um jogo de vida ou morte para ti. É uma oportunidade, né, um jogo importante, né, que tu se sinta tranquilo para jogar e que tu possa contribuir, né, com dedicação, né, que é o mais importante. Mais uma coisa? O Brian. E o Brian. Então, né, o Brian, né, vem aí crescendo a cada jogo, né? E ele tem uma vocação ofensiva muito grande, né? Então, também colocar 2 meio-campistas ali junto do Fernando, né, que podem dar essa sustentação para ele fazer a melhor parte que ele faz, né? O Brian é muito ofensivo, né? Então, à medida que nessa ausência de alternativa de jogadores de lado, né, em função das lesões, eu passei a modificar um pouco a estrutura ofensiva, permitindo que o Aguirre se soltasse mais, né? E por isso também eu preciso proteger um pouco mais, né, jogadores que façam isso, né? Ao permitir que ele andasse no campo, quase, se perceber o jogo inteiro, ele quase na primeira fase de construção ele não participou muito pouco, porque ele já estava projetado na amplitude para empurrar o Wesley para dentro. E aí ele pôde oferecer só uma versão, né? Hoje eu tenho os lados mais equilibrados, né, com 2 jogadores ofensivos de lado e que me dão bastante volume de último terço.